Olá, quarto ano, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula de ciências, então podem pegar o caderno e a apostila de vocês. No caderno de vocês, vocês vão colocar o nosso cabeçalho, então Colégio Octeto, Itaquaquecetuba, 15 de junho de 2020, e hoje é uma segunda-feira, e vamos trabalhar as páginas 66 até a página 77. Então, aqui no capítulo 3, nós vamos começar com um pequeno texto, ao qual vocês vão ler para poder realizar as atividades. A Terra, além do que podemos ver e conhecendo o interior do nosso planeta. Então, uma pequena leiturinha. Após a leitura, vocês vão para a página 68. Página 68, nós vamos começar falando sobre as camadas da Terra. A Terra é azul. E como é maravilhosa, ela é incrível. Essas frases foram ditas pelo astronauta Yuri Gagarin, o primeiro homem que viajou pelo espaço. Então vamos lá, primeira perguntinha. Por que a Terra é azul? Responda essa pergunta no espaço abaixo. Mas as imagens que temos da Terra nos mostram que existem partes de suas superfícies que não são azuis. Trata-se de continentes, que é a parte sólida da Terra. Conhecer o planeta Terra vai muito além de saber como é a sua superfície. Na verdade, temos muito a aprender sobre o seu interior. As características internas da Terra são muito importantes para que sua estrutura seja da forma como nós conhecemos. Observem as imagens abaixo. Então, aqui nós temos um terremoto ocorrido em 2010 no Haiti e aqui um vulcão em erupção na Islândia em 2011. Você já viu que no noticiário sobre terremotos e vulcões, em sua opinião, esses eventos ocorrem no interior da Terra ou na superfície? Então, essa é a nossa perguntinha número 2, a qual vocês vão trabalhar a opinião de vocês. Página 69. Durante muitos anos, as pessoas acharam que a Terra era uma grande esfera, dura e compacta, como se fosse uma bola de pedra. Mas à medida que foram convivendo com os terremotos e erupções vulcânicas, muitas perguntas surgiram. Então, olha lá nossa terceirinha perguntinha. Você acha que os terremotos e a atividade vulcânica são uma pista de que a Terra não é uma esfera de pedra? Por quê? Com o passar dos anos e os avanços da tecnologia, os pesquisadores foram sabendo mais sobre o interior do nosso planeta. Segundo as pesquisas mais recentes, a Terra é dividida basicamente em 3 camadas. Então, olha aqui um pedacinho legal para vocês marcarem como importante, tá? Então, essas 3 camadas são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. A crosta terrestre é uma camada muito fina se comparada a todo o planeta. O manto é composto por rochas incandescentes derretidas e ele é pastoso e está em constante movimento. E no interior da Terra encontra-se o núcleo, formado por um metal. No núcleo terrestre, a temperatura pode chegar a 5.000 graus centígrados. Se pudéssemos cortar uma fatia da Terra para observar o seu interior, veríamos uma imagem parecida com a ilustração ao lado. Então, aqui nós temos a parte de fora, que seria a nossa crosta terrestre, a parte de dentro que envolve, vamos dizer assim, seria o manto, e a última parte que tem dela, que seria o núcleo. Observando o interior de uma fruta, como uma ameixa, um pêssego ou um abacate, é possível comparar suas camadas com as camadas da Terra. Então, vocês vão providenciar uma fruta e junto com o papai ou com a mamãe vão realizar essa pesquisa, tá? Então, vocês vão cortar essa fruta no meio e comparar as camadas da fruta com as camadas do planeta Terra. Então, vocês depois vão desenhar essa metade da fruta
no espaço abaixo, a fruta tem que estar aberta, e escrever o nome das partes dos planetas e o que as camadas se relacionam, tá bom? Página 71. A crosta terrestre, camada onde vivemos. Então, olha lá outra parte muito importante para que vocês possam marcar aí na apostila de vocês. A camada mais externa que envolve o nosso planeta, onde se encontram os seres vivos, é a crosta terrestre. A crosta terrestre divide-se em 3 partes: litosfera, hidrosfera e atmosfera. A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra, e é nessa camada que o ser humano trafega em aviões, balões e de onde capta o vento para gerar energia. Nela também encontramos o oxigênio e outros gases. Litosfera é a camada de rochas, ou seja, é a parte sólida da Terra. Na litosfera, o ser humano planta seus alimentos, constrói moradias, estradas e extrai minerais do solo. Na hidrosfera é o conjunto de toda a água do planeta, como mares, rios, lençóis freáticos e até mesmo o vapor de água de ar. Fazem parte da hidrosfera. Na hidrosfera, o ser humano constrói bases de extração de petróleo, navega em barcos, busca peixes e outros tipos de alimentos. Então, aqui nós temos uma pequena curiosidade, tá bom? Alguns cientistas acreditam que a Terra nem sempre foi da forma como a conhecemos atualmente. Uma das hipóteses formuladas para explicar a formação do nosso planeta diz que há muitos anos a Terra era totalmente formada por um material pastoso e muito quente, e com o passar do tempo, a Terra teria se resfriado de fora para dentro, e esse resfriamento continuaria ocorrendo. Página 72. Agora, nós vamos trabalhar as riquezas naturais do nosso solo, tá? A camada mais superficial da litosfera é o solo. Abaixo do solo, encontramos uma camada de rochas, que é o objeto de estudo para uma área das ciências chamada geologia. As rochas são encontradas em toda a parte do planeta e podem ser utilizadas em algumas regiões como fonte de renda pela população, e geralmente são utilizadas nas construções de estradas, prédios, muros, calçadas e para a ornamentação de casas, na fabricação de joias e entre outras utilidades. É comum ouvir as pessoas utilizando os nomes pedra e rocha, mas será que elas significam a mesma coisa? Existe uma forma correta de falar? E aí? Então, vamos lá agora mais uma atividade. Vocês vão observar cada imagem abaixo e vão dar o nome, tá? Pelo qual você costuma utilizar. Qual é pedra e qual é rocha. Tudo bem? Página 73. A palavra pedra é, na verdade, um nome popular, dado a toda a parte sólida em que forma a litosfera. Já os geólogos, não utilizam a palavra pedra, mas a palavra rocha. Podemos dizer que a palavra rocha é um nome técnico dado às pedras. Então, vamos lá agora mais uma atividade, uma pesquisa, tá? Um dos lugares mais lindos do Brasil é a Chapada Diamantina. A paisagem daquela região é formada por muitos tipos de rochas. Faça uma pesquisa sobre a Chapada Diamantina, saiba onde fica e descubra muitas curiosidades sobre as características da região e sobre os aspectos culturais. Sabemos que tudo que existe é formado por matéria e logo as rochas também são uma porção de matéria. Os minerais são partículas de matéria que se combinam em diferentes tipos de rocha. O granito é um exemplo de rocha formada por vários tipos de minerais. Na foto à esquerda, podemos ver minerais de várias cores que podem formar o granito. Página 74.
Alguns minerais são usados como matéria-prima. Um exemplo são os minerais de onde se extrai o ferro, e eles são retirados das minas e são chamadas de minérios. Outros exemplos de minérios são as pedras preciosas, como o ouro e o cobre. Atividade agora, tá? Para responder. É possível que em sua casa você possua, na cozinha ou no banheiro, uma pia com bancada feita de mármore ou granito. Observe com atenção e responda as questões abaixo. A bancada que você observou é de uma única cor ou você pode ver partes de cores diferentes? Quais são as cores que você observa na bancada da pia da sua casa? E quais tipos de minerais você acha que existe nessa bancada e por quê? Com o passar dos anos, o ser humano tem estudado e conhecido cada vez mais o mundo em que se vive. Será que todo esse conhecimento tem sido usado a favor do planeta? Pedras de grande valor. Alguns tipos de rocha podem passar por um processo de lapidação, sendo polidas e tornando-se brilhantes, e essas rochas são chamadas popularmente de pedras preciosas. E após serem lapidadas, possuem um custo de venda muito alto em algumas regiões do Brasil onde elas são encontradas, e muitas famílias sobrevivem com a renda da venda das pedras preciosas. A turmalina é um exemplo de pedra preciosa, rara e muito cara. Foi descoberta no Nordeste do Brasil, no estado da Paraíba. Outro exemplo de pedra preciosa é o diamante. Ele é considerado a pedra mais dura que existe no mundo, pois só pode ser riscada por outro diamante. A cidade mineira de Diamantina é assim conhecida porque lá foram encontrados muitos diamantes. Outras riquezas minerais. O subsolo do nosso planeta oferece outras riquezas que são importantes para a economia de algumas regiões. Um bom exemplo está na retirada do minério de ferro, que depois de ser trabalhado nas siderúrgicas é utilizado como matéria-prima para a fabricação de diversos objetos metálicos. Atividade, vamos lá. Observe no mapa abaixo as áreas do nosso país de onde são extraídos diversos tipos de minerais. Os locais onde se encontram minérios são chamadas de jazidas. Em algumas regiões do Brasil, onde o subsolo já foi muito explorado para a retirada de minerais, a natureza foi muito prejudicada e alguns locais chegaram a se tornar verdadeiros desertos. O petróleo também é extraído do subsolo e ele é um óleo natural usado principalmente para a fabricação de combustíveis e é considerado o ouro negro, pois tem um valor econômico muito expressivo. As reservas de petróleo locais onde o petróleo pode ser encontrado são chamadas de jazidas de petróleo. Uma grande jazida de petróleo do Brasil encontra-se no estado do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Mais uma pesquisa para ser realizada no caderno. Escolha um outro minério que também seja extraído do subsolo brasileiro e pesquise sobre a sua utilidade em nosso dia a dia. Procure imagens que mostram objetos feitos como minério pesquisado e cole no caderno. Compartilhe sua pesquisa com seus colegas e professor e veja quantos diferentes tipos de minérios são extraídos em nosso país e como eles estão presentes na nossa vida diária. Página 77 para finalizar. Você já ouviu falar em metalurgia? A metalurgia é um conjunto de técnicas que o homem desenvolveu para extrair os metais da natureza e depois prepará-los para serem usados nas fábricas de bens de consumo, ou seja, onde são fabricados objetos que usamos em nosso dia a dia. O minério de ferro, por exemplo, precisa passar por uma metalúrgica antes de ser utilizado nas fábricas. O material resultante desse processo é utilizado para diversas finalidades, como fabricar peças de automóveis, partes do computador, panelas, talheres e outros objetos. Então é isso daí, pessoal. Já já nós nos encontramos para mais explicações.